Olá, fala galera, Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal e vem aprender comigo. Dá o teu like, só não vale dislikear. Bora lá, hoje função quadrática, função do segundo grau. Vamos aprender a fazer um gráfico bem rapidamente e vamos ver os pontos importantes que a gente precisa para construir esta parábola. Para que tu consiga compreender este vídeo, né, de hoje, é importante que tu tenha visto os videozinhos anteriores, certo? Aonde a gente falou sobre a função quadrática, falamos sobre as raízes ou zeros da função, sobre o gráfico, né? Fizemos uma tabela para construir o gráfico. Aula de hoje, não vamos mais precisar da tabela. Então, te liga aí e vem cá comigo. Primeiro gráfico ali, gente. O que a gente já sabe daquela parábola? Bom, primeiramente, vamos colocar lá. Toda função quadrática, ela é dada pelo tipo ax quadrado mais bx mais c. Esta é a estrutura de uma função quadrática, já sabemos disso. Já sabemos que ela resulta, né, o gráfico desta função resulta sempre em uma parábola, beleza. Esta parábola aqui, o que eu já sei quanto à função? Que o A é positivo. Por que o A é positivo? Porque a concavidade dela é para cima. É o que eu sei sobre ela. Olhando este gráfico, eu já posso tirar daí quem? As raízes. Lembra? Raiz x. Raiz é onde a parábola ou o gráfico qualquer, de qualquer outra função, corta, intercepta o eixo x. Então, quem são as raízes aqui nesta função? É o menos 4 e o menos 1. Então, são as raízes. Por enquanto, é isso que a gente sabe. Muito bem. O vértice da função, eu cheguei a te falar alguma coisa em um dos vídeos anteriores. O que é o vértice da função? O vértice é aquele ponto especial aonde a minha parábola troca de comportamento, certo? E é onde fica o nosso eixo de simetria. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, exatamente neste ponto aqui, eu tenho um eixo de simetria. O que é eixo de simetria? O que é eixo de simetria? É aquele eixo que aonde os dois lados, né, da minha figura, aqui no nosso gráfico, elas são exatamente semelhantes, uma se assemelha à outra. Então, se eu dobrar, elas vão se sobrepor. Muito bem. Então, este ponto aqui, gente, é o ponto exato aonde a minha parábola troca de comportamento. Por quê? Porque eu vou sempre olhar da esquerda para a direita. Então, daqui ela está decrescendo, né? Decrescendo. Chegou aqui. Aí ela não tem mais para onde ir. Aí, então, o que aconteceu? Ela começou a crescer. Então, aqui, gente, ela é decrescente, não é? E aqui ela começa a crescer. Então, o vértice é exatamente esse ponto crucial. A mesma coisa aqui na outra. Então, vamos puxar ali. Na outra, quem são as raízes desta função? Onde ela está interceptando o eixo x? No 2 e no 3. Beleza. Aonde é que está o vértice desta função? Cadê aquele ponto aonde ela mudou de comportamento? Exatamente aqui. Então, neste ponto, ó, ela subiu, 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 chegou aqui e começou a decrescer, certo? E ali fica o nosso eixo. Então, gente, o vértice da função, ele é crucial para eu saber exatamente aonde que essa parábola muda, na verdade, de comportamento, certo?
Bom, o que a gente já sabe? Se eu te der a função quadrática, para tu saber aonde ela corta o eixo x, tu tem que calcular. Tem que fazer o quê? Pegar a função e igualar a zero. Cai aonde? Na Bhaskara, resolve, ou não, né? Se ela for incompleta, e encontra esse valor. E para achar aqui o vértice, tu também vai ter que fazer um cálculo. Aqui eu vou te mostrar uma outra forma de fazer este cálculo, porque na verdade, tô olhando ali, ó, tô com duas anteninhas ali. Essa é boa lá, ó, que bonitinha. Então, gente, eu vou te mostrar uma maneira mais fácil. Por quê? Porque quanto menos fórmulas, né, a gente decorar, melhor ainda, né? E tem também como demonstrar da onde saiu esta fórmula, só que eu não vou demonstrar na aula de hoje. Eu vou ser mais rápida, ok? Então, vamos embora. Quem é o vértice aqui nesta primeira função? Quem é o vértice? Que ponto é este aonde ela trocou ali de crescente para decrescente? Então, é este ponto aqui. Quais são as coordenadas deste ponto? X é menos 2, então o vértice é menos 2. Opa! O vértice é o x, que é menos 3, e o y, que é menos 2. Mas isto é porque eu já te dei o gráfico, tá? A gente vai descobrir esse ponto se eu só te der a lei. Aqui, quem é o vértice desta função? Aqui, este é o vértice. Quais são as coordenadas deste vértice? É sempre x e y. Então, quem é o meu x? 4. Quem é o meu... Ó, esse é o meu x e o meu y é 3, ok? 4 e 3. Beleza. Bom, agora a gente vai saber como descobrir se eu te der a função, tá? Então, agora é que vem elas. Deixa eu pegar aqui. Um outro aqui e vamos ver aí. Como que eu faço para descobrir o vértice da minha função? Bom, o vértice é um par ordenado x e y. E eu vou chamar de vértice x do vértice, y do vértice. Ok? Aquele Vzinho ali é só para dizer que é do vértice. Como é que eu acho o x do vértice? Por uma fórmula que vocês já andaram trabalhando com ela lá nas equações do segundo grau. Então, quem é o x do vértice? Vai ser dado pela fórmula menos b sobre 2a. Então, aqui vocês encontram o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice, vocês vão descobrir de que forma? Eu vou substituir esse x na minha lei. Então, basta substituir. Lembra domínio e imagem? Lembra que a gente fez isso nos vídeos anteriores? Então, para eu saber quem é a imagem desse x, eu tenho que pegar esse x e substituir na minha lei para encontrar o par ordenado. Então, é isso que a gente vai fazer. Existe uma outra fórmula para y, mas a gente não vai trabalhar com ela, porque quanto mais fórmula, pior, né, pra gente. Então, basta substituir x do vértice na função. Certo? Basta substituir o x do vértice na função. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui uma função bem simplinha. Deixa eu ver uma função bem simplinha. O que seria uma função simplinha? Bom, vamos pegar essa aqui. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, tá? Então, prestem bem atenção agora aqui. Então, eu quero o gráfico desta função, beleza? Para fazer esse gráfico, lá no começo, como a gente não sabia nada sobre ela, a gente fazia aquela tabela, né? Mas agora a gente não vai mais usar. O que a gente precisa para fazer
esta parábola, porque eu já sei que ela é do segundo grau. O que eu preciso? Eu preciso de 3 pontos importantes. O vértice, aonde ela corta o x, e aonde ela corta o y. Coisa que a gente meio que já trabalhou lá na função do primeiro grau, não é? Então, primeira coisa, vamos para o vértice, né? Já que eu comecei com o vértice. Como é que eu calculo o vértice desta função? Bom, então, para calcular o vértice, vou colocar aqui, vértice. Eu preciso do x do vértice e o y do vértice, certo? Muito bem. Como é que eu calculo o x do vértice? Pela formulazinha que eu te dei. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. É sempre essa formulazinha. Então, vamos embora. Menos b, quer dizer, o oposto de b. Quem é o teu b? 4. Então, é menos 4 sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 1. Então, é menos 4 sobre menos 2, que vai me dar 2. Então, o x do vértice deu 2 pela forma. Como é que eu vou achar agora o y? Muito fácil. Eu pego esse x e substituo lá na lei, coisa que a gente já estava acostumada a fazer, para encontrar, então, o parzinho. Então, vamos lá. Quem vai ser o y do vértice? Ó, menos, cuidado com aquele menos, menos quem? 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 3. Então, quem vai ser o y do vértice? Vamos lá? 2 ao quadrado é 4, mas como tem aquele menos na frente, eu quero o oposto de x ao quadrado. Então, é menos 4. Menos 4. 2 vezes 4, mais 8, menos 3. Então, quem vai ser o y do vértice? Menos 4 mais 3, menos 7 mais 8, que vai me dar 1 positivo. Portanto, aqui eu encontrei o quê? Eu encontrei o par ordenado referente a quem? Ao vértice da minha função. Então, quem é o vértice da minha função? X, que é 2, e o y, que é 1. Desta forma, sempre eu encontro o meu vértice. Beleza? Então, esse é o pontinho aí onde ela vai trocar. Então, vamos guardar aqui. Quem é o vértice? É 2 e 1. Guardamos aqui. 2 e 1. Beleza, botei lá em cima, depois eu boto mais para baixo. Agora, eu quero encontrar as raízes. Por quê? Porque eu quero fazer o gráfico dessa função. Então, agora eu vou encontrar as raízes. Então, sempre é assim, gente. Primeiro, encontro o vértice. Depois, as raízes. E depois, eu vou te dizer outra coisinha aqui importante. Agora, a gente vai encontrar as raízes. As raízes, a gente já sabe encontrar. Como é que a gente encontra as raízes? Pegando a função e igualando a zero. Aqueles valores é exatamente onde ela corta o eixo x. Pode ser 2 vezes, uma ou nenhuma. Então, vamos lá. Vamos começar pelo delta. Menos b, b ao quadrado, perdão. B ao quadrado. 16. Menos 4 vezes a, que é menos 1. Vezes C, que é menos 3. Então, 16, e aqui vai dar menos 12. Delta é 4. Certo? Até aqui nada de novo, porque a gente já sabe, né? Eu estou igualando a zero, tá, gente? Então, se eu igualar a zero, ficou uma equação do segundo grau. Então, eu estou fazendo o quê? Bhaskara. Eu estou indo rapidinho, porque isso aqui a gente já sabe. Delta deu 4. Então, agora eu vou fazer Bhaskara para encontrar que x são esses. Então, aqui, x é igual menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos B significa oposto de B. Então, o oposto de B, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2A, 2 vezes menos 1. Então, esse x vai ser menos 4, mais ou menos 2, sobre menos 2. Ok? Até aqui tudo tranquilo? Continuando, então, agora eu vou separar. Menos 4 mais 2 sobre menos 2 e menos 4 menos 2 sobre menos 2. Então, aqui como o delta deu positivo, estão lembrados? Então, eu vou ter duas raízes distintas, diferentes. Quem vão ser elas? Aqui vai dar menos 2 sobre menos 2, 1. Menos 6 sobre menos 2, 3 positivo. Portanto, esta função corta exatamente aonde? No 1 e no 3, no eixo X. Então já temos mais uma coisa importante. Então, vamos colocar aqui raízes. Raízes 1 e 3. É onde corta o eixo X. Gente, agora a gente já tá com tudo na mão. O que tá faltando agora? Saber aonde ela corta o eixo Y. Quando a gente trabalhou lá na função do primeiro grau, a gente viu que o termo independente, gente, lá na função do primeiro, era onde cortava o eixo Y. Aqui vai ser a mesma coisa. O termo independente sempre é aonde o gráfico, seja ele qual for, aqui é uma parábola, lá era de primeiro grau, seja qual for, vai cortar o eixo Y. Então, já temos tudo na mão. Então, olha só, o que a gente já tem dessa função? Já tem o vértice, vou botar aqui, o vértice 2 e 1, raízes 1 e 3. E onde ela corta o eixo Y? No menos 3, que é o termo independente. Onde corta eixo Y. Então, eu já tenho as três coisas importantes. Então, lá na função do primeiro grau era o B, né? E aqui para nós é o C, porque é o termo independente. Tá pronto o nosso gráfico. Então, vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar. Onde que ela tá cortando o eixo X? Eixo X, lá no 1 e 3. Então, aqui, eixo X, 1 e 3, ok? Quem é o vértice dessa função? 2 e 1. 2 e 1. Mais ou menos aqui. E aonde que ela corta o eixo Y? No termo independente. No menos 3, eixo Y. 1, 2, 3. Olha lá, gente. Olha os 3 pontos importantes que eu tenho agora para fazer o meu gráfico. E agora é só juntar esses pontos. Já sei que a minha parábola tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. E aqui já está me mostrando. Basta eu traçar isso aqui. Olha lá. Opa, não basta. Essa aqui não deu. Não deu. Então, olha lá. Claro que o meu tá meio tortinho. Cortou aqui, X, vértice, e este aqui sempre vai ser o meu C. Simples assim. Então, a gente só precisa calcular o vértice, calcular as raízes, e aonde ela corta o eixo Y é sempre o termo independente, que é o C. Ufa, perfeito? Eu fiz, então, esse exemplo aí pra gente se dar conta. Eu tô olhando aqui o horário pra gente não ficar muito, pra gente não se estender muito.
Gente, neste caso aqui, no próximo vídeo a gente vê mais exemplos. Neste caso aqui, o que eu percebo? Que como esta função tem a concavidade para baixo, eu vou dizer que ela tem um ponto de máximo. Lembra que eu cheguei a comentar isso em algum vídeo? Falei sobre isso. Por quê? A gente pode pensar isso como uma montanha, né? Chegar ao cume da montanha. Olha lá, eu vou subir, cheguei ao cume da montanha. E depois eu vou descer, certo? Então, qual é o ponto máximo? Então, sempre que ela tiver concavidade para baixo, ela vai ter o ponto máximo. Quem é esse ponto de máximo? Ponto de máximo. É este número aqui, ó. Eu cheguei aqui, ó. Foi o máximo que eu consegui chegar. O número 1. Então, sempre vai ser o y do vértice. O y do vértice sempre vai ser ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Então, este 1, que é o y do vértice, é o meu ponto, ou valor, né? Ponto de máximo. Na verdade, também valor máximo, certo? Cheguei o máximo que eu podia e depois eu fui decrescendo, certo? Por que sempre no vértice? Porque o vértice, já te falei, é aquele ponto onde ela muda de comportamento. Então, aqui ela subiu, não tem mais para onde subir e ela começou a diminuir, certo, pessoal? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Como fazer um gráfico apenas utilizando 3 coisas importantes: o vértice, as raízes e o ponto aonde ela corta o eixo Y, que é sempre exatamente no C, no termo independente. Próximo vídeo a gente vai fazer só exemplos sobre isto. Entendeu? Então tá. Então a gente se vê então no próximo encontro. Espero que tenham gostado. Até o próximo!